Olá, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Amonanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui, mais uma vez nesse espaço de troca, de aprendizado com todos vocês aqui no Ednanã. E hoje tem aqui um dos nossos bebês, a Tainá Gutierrez e a Odo Ilea Amonanã. Mas, além disso, também especialista em emergência climática. Mas eu quero que você, por favor, se apresente. Obrigada, mãe. Bom, eu sou Tainá Gutierrez, Tobila GD aqui no Ilha Xamonanã, e sou pesquisadora dessa agenda climática, atuando principalmente com o tema da emergência climática para as comunidades afrodescendentes, focando agora no meu mestrado nas tradições de matriz africana, especialmente os terreiros de candomblé. Então, tenho feito esse resgate da presença do movimento negro na luta socioambiental e climática e focando nas contribuições que os terreiros sempre deram. Muito bem. Bom, então, eu acho que primeiro, acho que é importante falar, contextualizar rapidamente sobre o que é esse tal de emergência climática, né? Porque muita gente a gente tem ouvido falar em vários lugares, mas poucas pessoas, para mim, para a pessoa comum do dia a dia, o que significa emergência climática para o padeiro, pro cara que vende meia ali no Brás? O que significa essa emergência climática? Perfeito. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque os efeitos das mudanças climáticas, eles só são sentidos de maneira diferente para nós, porque a gente tem desigualdades estruturais que fazem a gente estar mais marginalizado em relação às pessoas mais ricas, às pessoas brancas, majoritariamente. E aí, o contexto da emergência climática, ele vem, né, do acúmulo dos gases na atmosfera que foram acumulados desde a Revolução Industrial até agora e que tem chegado num momento em que a gente chama de não retorno, onde a quantidade de gases que foram emitidos para a atmosfera não tem mais como serem capturados pelas florestas que a gente mantém de pé e pelas várias estratégias de transformação. Então a gente já está num contexto onde a gente vai ter que lidar com esse novo normal do aumento da temperatura do planeta. Que eu acho que é importante esclarecer, quem é mais antigo, como eu, dos anos 70, aqui do Brasil, São Paulo, vai lembrar das matérias sobre Cubatão, por exemplo, aquelas indústrias, aquelas chaminés soltando tudo aquilo de fumaça, são as queimas de pneu, queima de fio para tirar o cobre, por exemplo, a quantidade de automóveis que a gente fica aqui em São Paulo, esse trânsito que a gente vive todo dia, o carro ali ligado horas, que às vezes fica 1 hora parado, não sai nem não anda a 2 quilômetros. E o carro vai soltando aquela fumacinha, a gente vendo ou não, e tudo isso vai para algum lugar, vai para essa atmosfera, que é isso que hoje o planeta saturou dessa fumaça. Exato. Assim, simplificando, é isso? Mas é tudo isso que a senhora falou, mas o maior componente é o uso dos combustíveis fósseis, em especial o petróleo, para a garantia do funcionamento dessas indústrias. Então, ao invés de utilizar uma energia solar, uma energia eólica, boa parte das grandes vento, né? indústrias... Energia eólica é usar a força do vento para Exato, movimentar a máquina. a energia. Então, ao invés de usar essas energias renováveis, a gente tem feito o uso de petróleo, principalmente, para conseguir produzir a eletricidade. E isso, na escala maior, a nível desses países que são totalmente industrializados, vão causando um volume de poluição que afeta o clima no nosso país. Porque tudo isso, eu dei exemplo de Cubatão, mas não é dizer que o Brasil é um dos países que mais poluem. Exato. A gente está falando, por exemplo, na Europa tem muitos países que nevam, por exemplo, se utilizam do carvão
para poder aquecer as casas. Um exemplo, que parece bobagem, mas quando a gente fala, nossa, mas eu uso o carvão para o churrasco. Mas não tem comparação de você passar 6 meses queimando carvão, sei lá, centenas de milhares de famílias queimando carvão. E da onde vem esse carvão também? Tudo isso impacta, né? Exato, exatamente. A gente tem um sistema ferroviário nesses países europeus que consome muito diesel, que consome muito petróleo. Que não né, é como por o assim nosso, que é dizer, elétrico. Que não é como o nosso, que é elétrico. E o Brasil, a parte que o Brasil contribui é justamente no desmatamento e na ocupação do solo. A gente contribui para as emissões a partir desse desmatamento desenfreado, que muitas vezes se utiliza das queimadas e que inviabiliza das florestas em pé fazerem a captura do CO2 que é emitido, que seria responsável por garantir o nosso equilíbrio climático. E aí, como é que a gente vai sentir aqui na periferia de São Paulo se eu estou tão longe da indústria que está emitindo? Porque o aumento de temperatura ele vai acontecer na cidade toda, só que se eu estou numa periferia que é superpopulada, que só tem concreto em volta, A gente tá que não falando tem de uma casa que às vezes é um cômodo e cozinha morando 5 pessoas, Exato. por exemplo. E onde vai se construindo várias casinhas, uma grudada na outra, em vielas muito fechadas, Sem ventilação, sem espaço para iluminação solar, e com nenhuma possibilidade de contato com a terra. Isso faz com que a temperatura daquele lugar, quando eu aumento a temperatura da cidade toda, fique mais aquecido do que a Vila Mariana, onde todas as ruas são arborizadas. Os quartos, né? São casas grandes, onde cada pessoa tem seu quarto, ela não precisa dormir espremida com outras 5 pessoas, porque ainda tem o calor humano dentro daquele pequeno espaço. Exato. Então, cada pessoa tem seu quarto, tem seu ar-condicionado, tem quintal e muitas vezes ainda tem verde, tem árvores, tem plantas no seu quintal. E por isso que, quando a gente está falando do racismo ambiental, a gente não está só falando das violências que acontecem em territórios indígenas e quilombolas. Porque nos territórios indígenas e quilombolas acontece um tipo de racismo ambiental, que é essa invasão dos territórios para construir grandes empreendimentos Matar que não beneficiar, né? Assassinar as lideranças. Que assassina as lideranças para conseguir fazer com que esses empreendimentos entrem com um suposto acordo das comunidades, quando na verdade é a violência, a opressão, ameaça, que faz elas aceitarem. E aí tem esse tipo de racismo que acontece ali, mas tem também o racismo ambiental que acontece nas periferias. E é importante lembrar que no Brasil, 82% das pessoas negras vivem em territórios urbanos, não em territórios rurais. E a maior parte da população é negra, a gente tem 56% da população negra. Então, quando a gente está falando desse racismo ambiental no Brasil, a gente está falando de um racismo que afeta a população urbana, que tem impacto direto no como a gente vive nas periferias, porque a forma como a gente vive é totalmente violenta, né? A forma como a gente não tem acesso adequado à saúde, à educação, à assistência social. Alimento de qualidade. Faz com que, no contexto da emergência climática, tudo isso se aprofunde. Sim, e pensar a qualidade da água, a ausência da água, inclusive, porque quando é época de seca, por exemplo, primeiro lugar para cortar água são nas periferias, para manter a água dos bairros mais caros, né? Que é esses espaços que são menos populosos, como Pinheiros, Vila Madalena, por exemplo, para não faltar água lá, vai faltar água em Itaquera, Guaianazes, Capão Redondo. Acho que é importante a gente falar o porquê do que a gente está falando e de quais pessoas exatamente, né, saem mais prejudicadas. Isso. E aí, quando a gente está olhando para esse contexto dessas novas soluções climáticas, o grande problema está em você não incorporar
o saber dessas comunidades que sempre se adaptaram, porque as enchentes e as secas não é uma novidade. Exato. Não foi essa emergência climática que tem acontecido há 10 anos que tem feito as mudanças acontecerem nos territórios. A gente sempre se adaptou. Mas a questão que se coloca hoje é que o volume desses eventos climáticos aumentou e a gente tem menos capacidade de lidar com o volume das cheias como vem e com o volume das secas também como vem. Então, se a gente pega aqui o contexto de São Paulo com o Jardim Pantanal, Sim. eles ocuparam aquele território e há 40 anos eles convivem com a enchente. Só que as últimas enchentes que aconteceram, elas foram num volume tão grande que como a comunidade resistia antes já não é mais suficiente. Não funciona mais. E por isso que a gente precisa cobrar o Estado para produzir uma política de reparação aos territórios para dar conta dessa adaptação que precisa ser feita. Porque não adianta mais só eu construir um degrau acima na minha casa para a água não bater, porque a água vai subir 3 vezes aquele tamanho. Então, sem uma política de drenagem que consegue dar conta de resolver o problema na infraestrutura daquele território, eu não vou ter condições de lidar na minha casa com essa resposta. E acho que uma outra questão também, o impacto do racismo ambiental nas políticas, nas soluções, nas políticas públicas, é porque tem gestores que falam, mas por que essas pessoas foram morar lá? Foram morar lá por não ter outros espaços para morar. Porque a grande questão no país, inclusive da questão da emergência climática, é a questão da falta de terra, Exato. de acesso à terra. E aí essas pessoas são empurradas cada vez mais para a periferia, a ponto de ocupar um lugar que sabe que vai ter cheia, porque a área é várzea, né? Uhum. Várzea, lugar de várzea é a área de cheia. Não é dizer que essas pessoas não sabem, elas sabem disso. O que elas não estavam preparadas era para tanto esse volume maior da água por impacto de prejuízo na natureza, né, simplificando assim, coisas que não foram eles que causaram, porque isso também é importante deixar, né, aqui esclarecido, e também do comportamento das políticas públicas que represam a água, porque represa a água para ficar parada no Jardim Pantanal, para, mais uma vez, não alagar, para os rios não transbordarem em Pinheiros, por exemplo. Exatamente. É importante a gente falar sobre isso. Tá, contextualizando, né, explicando o que é emergência climática, do que a gente está falando, e qual a relação disso agora para os terreiros. Eu sou uma mulher de terreiro, a gente tem o projeto Cabaça, inclusive pensando sobre isso, a horta que a gente desenvolve também é pensando tanto na soberania alimentar, que a gente tem falado bastante nessa temporada, mas também em resgate de tecnologias que podem, né, com certeza vão contribuir para a gente no que tange a resiliência climática. Mas você, enquanto pesquisadora, qual o seu olhar, né, a possíveis impactos da emergência climática para as comunidades tradicionais de terreiro? Então, a gente tem essa primeira conta que é simples da gente pensar, né? Eu já trouxe o dado de que 82% das pessoas negras vivem nos territórios urbanos. Isso. As tradições de terreiro são tradições que se iniciaram com essa população negra. Sim. Então, boa parte das pessoas que são filiadas a isso são populações negras que estão nesses territórios urbanos. Logo, boa parte dos terreiros que a gente tem estão massivamente cada vez mais colocados para esses territórios urbanos e, obviamente, boa parte deles em territórios periféricos, porque é onde você tem mais segurança para estar, dada a violência que se tem no centro, a violência para que os nossos corpos a perseguição. Ocupem. Exato. Isso. Então, sendo os terreiros colocados nesses territórios urbanos, todas essas violências estruturais que as periferias passam, os terreiros estão submetidos. E as pessoas, lideranças desses terreiros, também estão submetidas a várias violências em relação ao acesso à saúde, à educação, à assistência social, à segurança alimentar. E aí, quando a gente olha para o contexto da emergência climática, onde cada vez mais as periferias estão sendo obrigadas a ter contexto de conexão com a natureza cada vez menor, para o cenário dos terreiros, onde a relação com a terra é obrigatória, ela é inerente ao
o culto, né, tradicional. Ter água limpa, que eu acho que é importante, né? O que ela está querendo dizer? É fundamental para nós ter acesso à água limpa e água natural. A gente não está Exato. falando essa água tratada com cloro. A gente está falando de rios limpos, de nascentes limpas. A gente está falando de mata, e mata diversa. Isso. Porque toda essa poluição, a sujeira, a degradação, que eu costumo dizer sempre, né? Orixá, não só eu, né? Os mais velhos dizem que orixá não fica em casa suja. A repercussão disso é, com a degradação das áreas verdes, orixá desaparece. Em que sentido? As folhas sagradas, as folhas somem. Aí fica só a praga, o mato, folhas que não necessariamente têm uma relação direta com a liturgia. Então, a necessidade da mata, de áreas verdes, com toda a sua diversidade das matas e florestas, são fundamentais também para o nosso modo de vida, né? Exato. E aí, nesse contexto, se a gente está privado disso, obviamente a gente está privado da continuidade do culto. Porque conforme a gente acelera essa degradação ambiental, vai ficando cada vez mais difícil para os terreiros resistirem. Porque aí você tem, para você conseguir ter acesso a essas folhas sagradas, você vai precisar pagar muito caro, porque elas vêm de outros lugares, né, distantes do seu terreiro. Quando antes, né, você podia pegar no seu quintal, ao redor do terreiro, essas mesmas folhas. Tem toda a questão relacionada com o bem-estar animal também, que também é muito prejudicado por essa degradação ambiental, onde você não tem mais espaço para poder criar e cuidar desses animais que vão ser importantes para o abate, mas também para o alimento da comunidade. Exatamente. Né? E eu nunca esqueço da senhora contando todas as vezes em que Exu não permitiu que a gente consumisse determinado animal porque ele estava doente, ele estava em danificado. sofrimento, ele estava porque foi maltratado e não não é essa energia que nos interessa. E ainda os riscos da gente adquirir, né, doente, porque o bicho estava maltratado. Exato. E aí, quando a gente pensa no papel do terreiro para fora, enquanto cuidado de toda uma comunidade, e a gente rompe com todas as possibilidades do terreiro continuar sendo esse espaço onde tem acesso a tudo que é necessário para poder manter o culto, você também tem um adoecimento de toda uma comunidade para além do terreiro que está colocado ali. E essa violência da gentrificação e da marginalização, onde cada vez mais as pessoas estão sendo pressionadas para ir cada vez mais para as margens, porque já não tem mais espaço para morar dentro dos centros, você tem a redução do espaço que o terreiro poderia ocupar. Então você tem cada vez mais uma violência para os terreiros serem expulsos, para dar lugar a grandes conjuntos habitacionais que estão sendo construídos nas periferias, uma disputa, né, com o poder paralelo e que está conectado com as grandes empreiteiras, as grandes construtoras civis, para poder tomar esses territórios. E as nascentes, né, os espaços próximos às matas, vira áreas de luxo dentro das periferias, onde você precisa defender com a própria vida para conseguir ter aquilo que é essencial para o culto, que é uma água limpa de verdade. Porque, na verdade, vida, né? Tudo isso que é essencial para o culto de matriz africana, para a manutenção do nosso modo de vida, enquanto, né, tradição de matriz africana, são elementos essenciais para a vida de todos, independente do vínculo religioso, independente do seu vínculo cultural, inclusive, porque a gente não está falando de religião, a gente está falando de modo de vida, de ter direito a acesso a uma água limpa, de qualidade, de ter direito a acesso a nascentes não contaminadas, ter o direito a acesso a uma vegetação diversa e saudável também. Então, tudo isso impacta na saúde física, na saúde mental, de você ter acesso. A gente não pode mais levar as crianças para brincar na beira do rio. Exato. Rio, antes que hoje tudo canalizado, tinha do lado da casa onde eu cresci, um rio que depois virou charque, porque canalizaram e tal, que era um rio onde minha mãe pescava de criança. E isso impacta na nossa cultura, impacta no nosso modo de vida, impacta nas relações comunitárias, dos territórios.
impacta. Exato. A senhora falando sobre isso, desse impacto para a comunidade também, eu lembro sempre da violência que a mãe Zana passou lá no terreiro dela em Carapicuíba, né? Onde uma obra do PAC, que era para fazer uma melhoria na região, na rua, por conta do terreiro estar próximo a uma nascente, estar próximo a um tratamento de esgoto, intitularam o terreiro como uma zona de risco. A mãe Zana resistiu, porque nunca havia sido abordada de que ali era uma zona de risco. E aí os tratores da obra começaram a destruir todos os assentamentos religiosos ali, a comunidade saiu, e um ano depois foi construído um shopping center no lugar do terreiro. Meu Deus do céu. E aí você vê que essa narrativa sobre o que é uma zona de risco, o que é uma zona vulnerável ao clima, tá sempre passível de sofrer pelas violações do racismo. Porque se você é pobre e tá numa zona que comercialmente poderia ser utilizada pelo setor imobiliário, pela construção civil, você vai estar numa zona de risco. Exato. E aí você vai ser removido forçadamente para ceder para essa infraestrutura da especulação imobiliária. Quando, na verdade, o Estado deveria se responsabilizar e fazer as melhorias de infraestrutura, porque isso é responsabilidade do Estado. Né? Quando a gente está falando sobre a ocupação dos territórios, ninguém quer continuar vivendo numa zona insalubre. Exato. As pessoas dão aquele sinal. Da mesma forma, a ocupação do MST para fazer valer a reforma agrária. Você ocupa para dar esse sinal de que, Estado, você deveria estar fazendo algo aqui que você não está. Exato. E aí eles deixam 40 anos de ocupação para depois, quando tem uma crise maior, eles falarem: ai, eu sempre disse que não era para vocês morarem aí. Tarde demais. Agora você precisa fornecer essa infraestrutura. E eu acho que é muito importante a gente olhar desse ponto de vista do impacto, mas também pensar as resistências que os terreiros têm feito, né? Desde muito tempo atrás, quando a gente começou a ter políticas ambientais que faziam as reservas ambientais, né? Construíam áreas de preservação ambiental. Aquilo violou muito o direito dos terreiros, né? De poder despachar os seus ebós onde realmente era necessário, colher as folhas. A gente não derruba a árvore, a gente chega até uma planta, pede licença, tira 3, 4 folhas de um, 3, 4 folhas de outro. Exatamente. A gente contribui, inclusive, para o fortalecimento do crescimento dessa planta. E aí, desde essa época onde teve essa política, os terreiros automaticamente começaram a fazer formações com o IBAMA para poder ensinar os terreiros a não colocar mais alguidares poluentes, a não colocar plástico, a não acender vela. E esse foi um trabalho que a Rede Afroambiental fez com vários terreiros da região ali do Rio de Janeiro e outros estados, com uma cartilha escrita onde trazia recomendações para os povos de terreiro. Então, não dá para dizer que os terreiros não estavam conectados com essa agenda ou que nunca se preocuparam. E tem Mãe Estela, né, que já se foi, hoje ancestral, ela já falava sobre isso. Mãe Estela já falava, né, sobre a questão do barro, né, nas oferendas, de se utilizar folha, porque, na verdade, esse comportamento de deixar plástico não é um comportamento do candomblé, não é um comportamento de gente preta. Exato. Eu acho que é muito importante deixar isso aqui, enegrecer essa história. Deixar garrafa, deixar plástico, acender vela dentro de árvore, isso não é um comportamento preto, isso não é um comportamento de terreiro de candomblé. Exato. Infelizmente, acabam misturando as coisas, mas não é um jeito preto de culto ancestral. Exatamente. Porque sempre foi uma relação muito conectada com a terra, no sentido de dar e retorna de novo, né?
Você pega dessa terra e depois você retorna para ela em formas que sejam possíveis fazer esse ciclo acontecer. E eu acho que é importante a gente lembrar dessas estratégias de adaptação e resiliência que sempre aconteceram para poder posicionar os terreiros hoje nesse mesmo lugar de quem está produzindo soluções. Porque todas as tecnologias que a gente tem para poder cuidar das nascentes, cuidar da água, garantir que dentro dos terreiros a gente tenha um cuidado com os resíduos, né? Para que a gente não descarte coisas que são importantes para permanecerem no terreiro, as reformas que a gente faz, tudo isso se liga com soluções climáticas que estão sendo debatidas por todos os outros grupos ao redor do mundo, né? Inclusive, no Ilhéa Xamonanã, a espiritualidade vem nos orientando já há algum tempo, e estamos em obra, inclusive, para uma obra que é não apenas para acolher a comunidade do terreiro, mas estão nos orientando, né? A espiritualidade e a ancestralidade tem nos pressionado num bom sentido para que seja feito construções tanto para acolher a comunidade e a gente tem recebido esse alerta de olha, vocês precisam se preparar para, eles não usam essas palavras, mas para que aqui seja um espaço de resiliência climática, né? Óbvio que não usam esses termos. Então, tanto que no projeto da obra nós temos para construir em cima um salão para dar formação, dar cursos, desde a área de informática, idiomas, audiovisual, das artes também, casa tem muitos artistas, o cursinho pré-vestibular, e no último piso fazer um jardim verde, construir uma horta, trazendo a tecnologia que a gente já desenvolve na horta do projeto Cabaça, e a ideia é que seja um espaço de formação, essa horta meio comunitária ali, para formar as crianças, e eles estão pedindo para que tenha uma estrutura de captação de água, captação e tratamento de água de chuva e também de energia solar, né? Então, é algo que a espiritualidade vem aí nos cobrando, nos pressionando, já faz mais de 2 anos, e a gente tá aí, né? Porque tudo é dinheiro, né? Esse esforço da gente captar, da gente se organizar para conseguir juntar o dinheiro e a gente tá fazendo de bloco em bloco, né? A gente tá fazendo essa obra, mas a parte do terreiro já está praticamente pronta, porque agora a batalha é para essa parte comunitária, digamos assim, que é a maior cobrança da ancestralidade no Ilhéa Xamonanã, para que a gente tenha esse espaço mesmo apto para ser um espaço, eu entendo como um refresco. A gente está ali no Jardim São Pedro, entre Itaquera e Guaianazes, um território de alta vulnerabilidade social, e a espiritualidade vem nos cobrando para que a gente possa, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas ali naquele território. E eu acho que é muito legal a gente ter esse exemplo, porque ele também provoca a gente a pensar que todo esse processo de adaptação que a gente teve que fazer para conseguir continuar o culto em território urbano também fez a gente se desapegar de coisas que vão ser necessárias a gente retomar. Exato. A gente, comunidades de terreiro de maneira geral. A gente vai precisar reaprender a cuidar melhor dessa relação com a terra para que a gente garanta a nossa continuidade, para que a gente garanta a resiliência diante desses vários eventos climáticos extremos que vão afetar muito o nosso entorno. Porque não adianta a gente tá hoje, né, no concreto, achando que isso é suficiente para garantir a nossa resiliência, sendo terreiros em territórios urbanos, porque não vai ser mais. A gente vai precisar pensar essas estratégias de horta urbana, de quintais produtivos, de teto verde, para conseguir capilarizar essa água que vem aos montes, né, em periferias, como São Paulo, e também garantir que a gente consiga produzir esse alimento nos momentos onde
esses eventos climáticos vão gerar uma escassez de alimentos que vai prejudicar quem? Quem é mais pobre, porque quem é rico vai ter acesso a esse alimento que vai ser cada vez mais escasso. E aí, do nosso lado, ou a gente promove essas estratégias para a gente conseguir produzir o nosso próprio alimento e conseguir circular ele nas nossas comunidades, Exato. ou a gente vai viver grandes períodos de insegurança alimentar ainda maiores, né? Exatamente. E eu fico pensando, a maioria dos terreiros já tem um quintal produtivo, no sentido de, porque devido à escassez dessas folhas e a degradação nos territórios verdes, nas matas, a violência religiosa, muitas IAs e muitos babás já mantêm, de alguma forma, muitas dessas plantas em vasos ou em pequenos espaços, onde a gente consegue 10 centímetros de terra, a gente está plantando. E é muito triste pensar que a política pública dos quintais produtivos não necessariamente agrega as comunidades tradicionais de terreiro. Nem chegam nos terreiros. Uhum. E assim como também a maioria dos terreiros tem suas cozinhas com uma vocação de cozinha comunitária, né? De uma cozinha solidária e tal. E também, infelizmente, ainda estão muito distante dessa política pública. Mas por isso que a gente fala aqui no É de Nanã, que eu acho que é importante essa provocação. A gente dialoga não apenas com pessoas de terreiro, mas a gente dialoga com pessoas de todas as culturas, de todos os grupos de gênero e raça. Eu acho que isso né, e étnico. Eu acho importante isso. E gosto também de trazer as discussões de uma forma que a pessoa comum ela compreenda. Não só sobre a relação com a espiritualidade tradicional de matriz africana, com a nossa ancestralidade, e todos esses temas, gente, que a gente está trazendo nessa temporada Emergência Climática, tem a ver com a cultura tradicional africana, de matriz africana, é de interesse da diáspora, acho que dizendo assim, segurança e soberania alimentar é de interesse da diáspora. Falar da cultura, falar de ancestralidade, falar de orixá, falar de orixalidade, porque orixalidade está presente em tudo isso. Sim. Quando você fala das nascentes, quando fala para nós é Oxum que está ali presente, então a importância de ter acesso a uma nascente protegida, para nós é a mesma coisa de proteger Mãe Oxum. Então, tudo isso está interligado. Eu acho fundamental, inclusive o papel, você enquanto omorixá e também defensora, né, nesse combate contra o racismo ambiental, é fundamental e que estimule também outros jovens de terreiro, né, para estarem aí ocupando esses espaços de luta. Sim. Em nome do terreiro, né? Sim. Em nome das comunidades tradicionais de terreiro. Eu acho que a gente tem pouquíssimas pessoas que realmente têm feito essa defesa e conseguido colocar essa legitimidade nos espaços acadêmicos, né? A gente tem muita gente branca produzindo sobre mudanças climáticas, com discussões internacionais, que participam de congressos, e são essas as chamadas para serem ouvidas pelos diplomatas, pelos políticos, na tomada de decisão das políticas públicas, e por isso que é muito importante que a gente, né, essa juventude que está acessando a universidade, que está tendo espaço para poder produzir academicamente, e que está também galgando espaços profissionais, que a gente leve isso adiante com a legitimidade que isso tem, porque esses espaços eles não vieram de hoje, não é de hoje que os mais velhos e mais velhas estão falando sobre essa relação com o meio ambiente, então a gente tem toda a legitimidade para poder levar nesses espaços essa contribuição que já está registrada, que está acumulada,
mas que precisa ser vista por quem vai tomar as decisões, né? Porque a gente não pode mais aceitar que quem sente na cadeira para tomar as decisões sobre as políticas públicas ignore esse grupo de população que é tão relevante, e essas tecnologias. Eu nunca esqueço desse número, né, de 65 mil terreiros no Rio Grande do Sul que ficaram sem nenhuma assistência específica por parte do governador, porque ele decidiu dar uma entrevista falando que tanto comunidades quilombolas quanto comunidades de terreiro não estavam sendo atendidas porque ele não conseguia atuar em todas as pontas. Então, se a gente não leva adiante para a discussão do poder público essa relevância que os terreiros têm, a gente vai deixar 65 mil terreiros ali num contexto de emergência climática extrema, né, enchentes por toda parte, desassistidos de uma política que eles são os principais beneficiários, né? Exato. Porque os terreiros estão até agora aprendendo a se reconstruir sem apoio nenhum desse Estado que é muito racista, né? Então, se a gente não tá lá para poder articular, para poder cobrar e para entrar nesses espaços de poder, a gente não vai conseguir ver essa mudança e a gente vai assistir os nossos morrerem nesse caminho, né? Exatamente. Bom, acho que é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da discussão, do bate-papo de hoje, as provocações que vieram do dia de hoje. Um beijo grande e até a próxima.